Olá, alunos do quinto ano. Espero que vocês estejam bem. Como sempre falo, né? Porque para começar uma aula, temos que estar bem. Vamos continuar com a aula 9 da sequência Passeios de Trem. Vamos lá? Tem bastante coisa hoje, hein? Porque eu prometi que a gente ia fazer a correção. Então, farei. Vamos que vamos, meu povo do quinto ano. Relembrando a aula 8, né? Trabalhamos com a parte da plantação, fração, lembra? Do terreno, das flores. Se você não lembra, volta. Se você não sabe o que eu estou falando, volta. Se você ainda não me conhece, volta. Pega toda a aula aí, tá? Tem desde a primeira aula. Cada vídeo, aula 1, aula 2, aula 3, e assim por diante. Então, e aí, na aula 8, tinha um exercício? Tinha não, tem ainda, né? Que não tá apagado, tá lá ainda. A compra das orquídeas foi feita diretamente de um produtor, o senhor Jorge. E ele conversou com um grupo do sítio das flores que ele cultiva, né? Ele cultiva crisântemos, que é um tipo de flor, orquídeas e rosas. E ele tem um terreno, e esse terreno ele dividiu, e cada parte ele fez a plantação. Até aí, como eu falei, tudo ok. Vamos fazer a correção, porque aqui está falando, está mandando vocês fazerem, com um colega. No caso, estamos na pandemia, então vocês vão fazer essa atividade com a forma aí do seu professor ou sua professora está fazendo, tá? Ou pela plataforma, ou pelo WhatsApp, enfim, né? Aí eu já falei para vocês, sempre do conforme o professor ou a professora da sala mandar, ok? Eu estou aqui só para dar uma ajuda, uma mãozinha, tá? Mas quem decide como vai ser feito e aonde vai ser enviado, tudo com eles, tá bom? Eles que mandam na sala. Não se esqueçam disso. E aí aqui está pedindo para vocês representarem em forma usando o algarismo. Em uma das aulas, que eu nem lembro qual, eu falei da diferença de algarismo e número. Algarismos é o desenho do número, né? O 5 em si, né? Não é a quantidade. Então, é o desenho, o formato do número, tá? Então, nós vamos representar isso aqui, a metade com número, um quarto com número, não com desenho. E eu fiz a correção. Eu espero que vocês, quinto ano, sejam bem honestos e antes de continuar este vídeo, façam a atividade. Por quê? Como eu falei em um dos vídeos aí, vai fazer diferença na minha vida? Nenhuma. Mas na sua vai fazer uma diferença assim enorme. Porque se você só colocar a resposta, simplesmente assistir aqui, não aprender, copiar e mandar para o seu professor ou sua professora, ok, né? Quem vai sair perdendo, com certeza, é você. Porque você não terá aprendido da forma correta. Então, sejam honestos. Vamos lá. A primeira área, quando ele planta os crisântemos, esses retângulos aqui, meu povo, representa o terreno dele, tá? Então, ele foi lá e dividiu a metade do terreno. Então, notem que, ó, ele foi lá e colocou a metade, ok? Para plantar o crisântemo. Para plantar daí as orquídeas, aliás, a quarta parte é a orquídea. Ele teve que dividir o terreno em 4 partes, porque ele pegou a quarta parte. Então, o que ele fez? Ó. Então, lembrando que aqui, ó,
essa parte aqui é só crisântemo, ó, que é esse daqui. É o mesmo terreno, viu, gente? Só que eu fiz os 3 para dividir cada um aí, para vocês entenderem, ok? O plantio das rosas, ele usou a 10ª parte. Então, para isso, ele teve que dividir o terreno em 10. Olha que legal. Eu dividi aqui também para vocês em 10, ó. 5 e 10. Esse pedacinho representa a 10ª parte. Pode ser de outro jeito também, né? Eu fiz dessa forma, ok? Agora que nós já fizemos formato de desenho, vamos usar o algarismo? Primeiro, a metade. Metade. Quando vocês vão comer uma laranja, por exemplo. Eu quero a metade da laranja. Casca e parte em 2. Então, fica 2 partes. Uma maçã, parte, metade para cada um aí, se for precisar dividir, não é? Então, mesma coisa aqui. Você vai pegar uma parte, se você for dividir com alguém. Este símbolo é o símbolo da fração. Ele pode ser assim, tá? Na horizontal, ou ele pode ser um pouquinho inclinado, tá? Então, no livro de vocês, às vezes pode ser que apareça um pouquinho inclinado. Também ele representa a fração, tá? Lembrando que fração é divisão. Vamos lá. Então, aqui, ó, a metade é uma parte de algo que foi dividido por 2. Aqui, ó. Então, eu coloco o 2 embaixo. O 2, ele se chama denominador. E em cima é o numerador, tá? Mas, quem não aprendeu, vai aprender ainda isso daí. Agora, vamos lá pro 1/4. Como que eu represento em algarismo 1/4? Assim, ó, tá? Eu uso o 1, porque eu vou pegar uma parte só e vou dividir em 4, então eu coloco 4 embaixo, ok? Agora, 1/10. Uma parte de algo que eu dividi em 10. Então, olha. 1. Aqui, para eu ler essa fração, geralmente tem assim, olha, em receitas, né? Meia xícara, tá? Metade de uma laranja. Isso aqui é o meio, tá? Meio copo. Aqui, 1/4, eu leio assim, tá? Poderia dividir diferente? Poderia. Mesma coisa. Se eu dividisse só assim, em 4, também daria certo. Sendo dividido em partes iguais, tá? Aqui em 10, 1/10, ok? Cada parte dessa, mesma parte, mesmo tamanho. O importante é que eu pegue o todo, né? Aí, no caso, estamos falando do terreno, da onde ele planta as flores, e divida de uma forma igual, para daí eu tirar a fração. Se eu vou fazer a metade, eu tenho que pegar o terreno e dividir na metade. Se eu vou pegar 1/4, eu pego o terreno novamente e divido em 4 partes. Se eu vou fazer 1/10, eu pego o terreno de novo, meço e divido em 10. Tá? Eu não pego, por exemplo, esta parte aqui, olha, que sobrou. Tá bom? Se eu dividisse isso aqui em 4, ficaria menor. Ou em 10, ficaria menor. Então, percebo que é o todo, olha. Tá? Aqui, era para vocês simplesmente visualizarem, né? Olharem quanto ficou para cada flor e colocar os nomes. Se a metade, olha, do terreno era para o crisântemo, aí 1/4 do terreno eram para as rosas, aliás, eram para orquídeas, e 1/10 do terreno era para as rosas. Percebam uma coisa, né?
Aqui ficou igual ao outro, olha. Aqui, ó, metade, metade aqui. 1/4 também, ó. Apesar de eu ter colocado aqui, mas eu poderia ter colocado aqui também, tá? Só representou o tamanho, que também corresponde a esse tamanho aqui, tá? Mas percebam que na hora que eu dividi por 10, eu fiz desta forma. Então, ficou esta fração, esse tamanho, esse formato, tá? Mas ele equivale, quer dizer, ele mesma coisa desta área verde aqui, ó. Ok? Esse terreno está dividido em 100 quadradinhos. Então, aqui é uma parte, acho que até mais de 100. Mas aqui, olha, foi algo que todos esses quadrados foram divididos por 10 e colocaram aqui, ó, uma parte dessa divisão, tá? Que é a mesma coisa, que corresponde, na verdade, a esse pedacinho aqui nesta figura, tá bom? Agora, continuando com os nomes, tá aqui, ó. O crisântemo, a parte amarela, orquídeas, como eu falei, que é 1/4, e a rosa, 1/10. Meus amores, do 5º ano. Olha o que eu falei. Pode ser representado dessa forma também a fração, tá? Eu coloquei na horizontal, mas pode ser também inclinado, ok? Só não pode ser na... Aliás, eu coloquei na horizontal, só não pode ser na vertical. Se for bem retinho, daí já é um outro símbolo da matemática, tá bom? Mas inclinado um pouquinho, ele ainda continua sendo o símbolo da fração. Ok, meu povo? Vamos lá. Começando a aula 9. De fato. Vamos ver. Durante o passeio, Ana Júlia, Tiago, Caio e Vinícius pararam em uma lanchonete. Cada um comprou seu lanche e pagou com suas economias. O que é suas economias? O dinheirinho que eles têm guardado, né? Vamos analisar o que cada um comprou e como cada um pagou, né? Como eles pagaram. Aqui eu coloquei, tem também essa imagem no livro de vocês, a representação das moedas, porque agora nós vamos entrar em uma outra parte financeira, né? Vamos lá. Vinícius comprou um lanche e um suco e pagou R$ 8,75. Ele pagou com moedas. Então, meu povo, quais moedas ele utilizou? Aí, a resposta será pessoal. O que isso quer dizer? Cada um vai responder de um jeito, porque ele pode usar vários jeitos aí com várias moedas, né? Claro que se ele usar uma moeda de maior valor, a quantidade vai ser menos, porque vai chegar no 8,75 mais rápido, né? Mas se ele quiser fazer com 5 centavos, até chegar no R$ 8,75. Pensa aí. Ana Júlia, vamos lá para o próximo. Comprou um sorvete que custava R$ 1. Olha que baratinho esse sorvete, R$ 1. E pagou somente com moedas de 10 centavos. Quantas moedas, então, ela utilizou para pagar o sorvete? Meu povo, coloquei também aqui, ó, o desenho da moedinha de 10 centavos, se vocês não lembram dela. Observe as figuras quadriculadas abaixo e considere que cada quadradinho representa 10 centavos. Então, quantos quadradinhos, se cada um aqui representa 10 centavos, quantos quadradinhos eu tenho que pintar para chegar no 40 centavos? Escreva essa representação em forma de fração, que é daquele jeito que a gente acabou de fazer lá, tá? Façam aí, vamos para o próximo. Agora, mesma coisa, cada quadradinho representa 10 centavos. Então, quanto quadradinho eu pinto para chegar nos 60 centavos? E quanto quadradinho eu pinto
para chegar no 80 centavos. Escreva essa representação em forma de fração, que é a mesma coisa do outro lado, tá? Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Que tem coisa aí no quinto ano, hein? Considere a imagem a seguir. Cada quadradinho corresponde a 1 centavo. Olha como representa 1 centavo. Olha, o zero, porque não chegou em R$1 ainda, né? Professora, mas e se o 1 tivesse aqui? Aí seria 10 centavos. Tá? O 1 centavo, ele é menor que 10 centavos. E ele, então, ele representa, eu tenho que colocar aqui, ó. Depois da vírgula, eu tenho que colocar o número da dezena, que seria, né? Porque é 10 centavos. E aí, para depois, 1 centavo, né? Aqui. Quantos quadradinhos são necessários para representar R$1? Meu povo, diga uma coisa. Quantos centavos eu preciso para chegar a R$1? Eu acho que quinto ano sabe, tá? Mas para quem não sabe, R$1 equivale a 100 centavos. Então, eu chego no 99 centavos. Se eu tiver mais um centavinho, vai para o 100. Mas eu não falo 100 centavos. Eu falo R$1, que já muda a moeda. Não existe moeda de 100 centavos. Existe a moeda de R$1. Então, aqui, cada quadradinho desse é 1 centavo, né? Vamos representar. Quantos quadradinhos vocês terão que pintar para representar R$1? Tá fácil. Escreva essa representação também em forma de fração, que também tá fácil, hein? Vamos lá. Utilize a imagem para representar também com cores diferentes, tá? 30 centavos e 60 centavos. Então, lembrando que cada quadradinho desse equivale a 1 centavinho. Então, 30 centavos e 60 centavos. Tá? Se vocês forem fazer, tem que fazer, né, com lápis de cor diferente, então dá até para fazer perto um do outro. Mas se for fazer com o mesmo lápis, pula aí um espaço que dá certo também. E depois se apresenta com fração, ok? Agora, vamos fazer a correção de todos esses exercícios na aula 10, tá? Então, façam todos esses com calma, prestando atenção, porque tá fácil. Se precisar, volta na explicação. E nos veremos na aula 10. Beijos e até lá!